Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar a forma como a gente enxerga o nosso próprio corpo. E se os sintomas físicos não fossem aleatórios? E se, na verdade, eles fossem uma linguagem, uma mensagem que o corpo está tentando comunicar? Pois é, essa é a pergunta central que meio que vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre ficar doente. Aquela dor de cabeça, a alergia, sabe? Aquela dor que não passa. Será que é só uma falha no sistema ou será que é outra coisa? E aqui está a premissa que a gente vai explorar. Existe uma teoria fascinante que diz que o corpo não comete erros. Na verdade, ele estaria rodando programas biológicos superlógicos que são ativados por eventos emocionais muito fortes. É uma ideia bem radical, então vamos ver como isso funciona na prática. Para a gente conseguir entender essa linguagem, o primeiro passo é compreender o conceito que amarra tudo isso junto. A base de tudo é o que chamam de tríade psique, cérebro, corpo. Pensa nisso como se fosse um sistema único, totalmente integrado. O que acontece na nossa mente não fica só lá. Na mesma hora, o cérebro processa a informação e o corpo responde. Não são três coisas separadas, sabe? É uma coisa só, reagindo ao mesmo tempo. Tá. Mas o que dá o start nesse processo todo? Segundo essa teoria, tudo começa com um tipo de evento bem específico. Agora, olha que interessante. Não é qualquer estresse que serve de gatilho. Precisa ser o que a teoria chama de choque bioemocional. E para ser classificado assim, ele precisa ter três características. Primeira, ser totalmente inesperado, pegar a gente de surpresa. Segunda, ser vivido em isolamento, com aquela sensação de tô sozinho nessa. E, a mais importante, na hora a gente sente que não tem solução, não tem para onde correr. É essa combinação que dispara o alarme biológico. E esse alarme, ele soa ao mesmo tempo naqueles três níveis que a gente viu. A psique sente o baque, o cérebro registra aquilo como uma ameaça à sobrevivência e o corpo. Bom, o corpo recebe a ordem para agir. Certo. Mas como é que uma emoção vira um sintoma, sei lá, no fígado ou nos dentes? Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. Essa frase aqui, ela resume basicamente tudo. O que importa não é o fato em si, o que aconteceu. O que importa é a nossa interpretação biológica, aquela mais instintiva, sabe? Aquele significado profundo que o nosso corpo dá para aquela experiência. E aqui a gente tem um exemplo ótimo disso. Pega uma grande perda financeira. A percepção biológica, lá no fundo, pode ser um medo primitivo de vou morrer de fome. E isso ativaria um programa no fígado que tem tudo a ver com guardar nutrientes. Ou então um ataque verbal muito forte. A percepção pode ser não consigo morder de volta, e isso poderia ativar uma resposta nos dentes. A percepção é o que comanda. O que nos leva para a próxima pergunta. Por que um órgão específico é escolhido para manifestar o sintoma? Bom, a resposta está na função biológica de cada um. O corpo, nesse sentido, é muito prático. Ele usa o órgão cuja função biológica é a melhor solução simbólica para o conflito. Se o conflito é um medo gigante de morrer, o corpo pode turbinar a função dos alvéolos pulmonares para captar mais oxigênio. Se a preocupação é com alguém do ninho, tipo um filho, as glândulas mamárias podem ser ativadas, numa tentativa de produzir mais leite para nutrir e proteger. Faz sentido, né? Ok, então já temos o quê e o porquê. Mas essa teoria vai além e oferece mais uma pista, quase como num trabalho de detetive mesmo. A pista está exatamente aí, no lado do corpo onde o sintoma aparece. Se é no esquerdo ou no direito, segundo essa visão, não é por acaso. Para uma pessoa destra, a regra geral é a seguinte: o lado esquerdo do corpo costuma estar ligado a conflitos com mãe ou filhos, o que se chama de o ninho. Já o lado direito, esse estaria associado a conflitos com o parceiro ou parceira e com os outros, como colegas de trabalho, chefe, amigos. A lateralidade, então, ajudaria a identificar com quem é o conflito. E aqui um detalhe super importante. Para pessoas canhotas, essa regra geralmente se inverte. É um fator que, dentro dessa abordagem, faz toda a diferença para uma análise mais precisa. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Se o sintoma não é um erro, o que ele é afinal de contas? A grande virada de chave dentro dessa perspectiva é essa. O sintoma é visto como uma resposta de adaptação. É o corpo usando a sua sabedoria primitiva, fazendo o melhor que pode para lidar com o estresse que foi demais para ele, tentando nos proteger da única forma que ele conhece, biologicamente. Então,
Recapitulando o caminho, tudo começa com um choque específico. A nossa percepção mais instintiva desse choque é que vai direcionar o programa biológico. A função do órgão que é ativado casa com a natureza do conflito. A lateralidade dá a pista de quem está envolvido. E o resultado, o sintoma, é, nessa visão, um programa de proteção em pleno funcionamento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, mas para uma reflexão mesmo. Essa perspectiva toda é um convite para uma nova forma de escuta? Se o corpo está, de fato, contando uma história sobre a nossa vida e os nossos conflitos, será que a gente está parando para ouvir? Fica aí o pensamento. Obrigado por acompanhar essa exploração com a gente.